Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a este evento Talking Business, Carreira em Tech, como entrar e se diferenciar. Este Talking Business foca em como estabelecer uma carreira no ramo de tecnologia e como se destacar e atualizar ao longo dela. Quem nos acompanha hoje, dá para saber que eu sou estrangeiro, então eu sou norte-americano. Quem nos acompanha hoje são duas pessoas, né, com muita importância e experiência no ramo de tecnologia. A gente está focado neste tema de tecnologia por dois motivos principais. Primeiro, pelo crescimento do setor. O setor de TI foi o que mais cresceu durante a pandemia na América Latina, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, registrou uma alta de 60% se comparado com o período pré-pandemia. O segundo motivo pelo qual a gente está focado em tecnologia é pela sua importância em definir os empregos do amanhã. Com a massificação do uso de inteligência artificial e os modelos LLM, que são o Large Language Models, como o ChatGPT, não passa um dia sem a gente pensar no futuro do emprego e no impacto da tecnologia. Antes de começar nossa conversa, eu gostaria de começar com agradecimentos, né? A gente tem uma série de parcerias internas na Uninter, na realização deste evento, de todas as escolas. Hoje, especialmente, agradeço à Escola Politécnica, porque a gente tem a participação de um estudante nosso de engenharia, né, de software, e ele também é um embaixador global, um Global Ambassador pela Uninter. Então, eu tenho o prazer de conversar com ele toda semana. Nosso outro convidado é o Avi Alcalay. Ele é um profissional com mais de 25 anos de experiência no ramo de tecnologia. Atualmente é gerente de engenharia de Machine Learning no Banco Pan. E o Avi tem mais de 20 anos de experiência de IBM. Morou e trabalhou durante um ano nos Estados Unidos, no ano passado, aqui perto de mim, em Boston. Ele é brasileiro nato, mas também é cidadão israelense. Então, o Avi traz para a gente conhecimento de tecnologia e também tem uma visão bem interessante global. Ele entrou no ramo de tecnologia na época de acesso discado. Mas, assim, se você ficar parado no setor de tecnologia, você não fica durante muito tempo, não. Então, ao longo dessas 2 décadas, o Avi tem me impressionado, e a gente é amigo faz tempo, né, com a forma de ele sempre se atualizar. Então, ele acompanhou essa parte aí de crescimento discado, depois a onda da bolha de internet, a queda que teve assim no início dos anos 2000, e ele está bem no meio dessa onda aí de crescimento de machine learning e traz uma perspectiva bem interessante. A gente também fez questão de ter uma perspectiva do George, né, o George Mateus Hitsky, que ele é full stack developer, né, e ele trabalha no grupo Stefanini, e ele está conquistando muita coisa de forma bem rápida. Ele me impressiona com a dedicação, né, que tem. Ele participa como estudante da Uninter. Ele também participa de bootcamps e está sempre aprendendo por conta própria. Então, tanto o Avi quanto o George falam inglês super bem. Eu passo, assim, toda semana conversando com o George em inglês. Coitado dele, está sofrendo junto com vocês com o meu português. E o Avi também. Mas vamos falar em português, já que todo mundo aqui, toda a plateia fala português nativo fluente. Isso vai ser o nosso idioma para hoje. Estamos transmitindo este evento em 2 canais, né? O canal YouTube do Global Hub e também o canal principal do Grupo Uninter. Quem está com interesse em eventos futuros, internacionais, focados em tecnologia, focados em negócios e focados em outros temas, por favor, faça
a sua inscrição no nosso canal do Global Hub para ficar sabendo de eventos futuros. Agora, vamos lá, eu já falei o suficiente. O formato é o seguinte, a gente vai falar 15 minutos com o Avi, eu vou fazer perguntas 1 a 1 com ele, depois 15 minutos com o George, e o mais importante é que a gente vai ter 25 minutos para perguntas e respostas da plateia em mesa redonda. Então, vocês podem fazer perguntas pelo chat a qualquer hora, não precisa esperar, e também não precisa se desesperar. Se você escreveu a sua pergunta no chat, a gente vai fazer o máximo para responder e atender a essas perguntas no segundo bloco. Então, com isso, Avi, deixa eu dar um pouco de contexto e eu te passo a palavra. O título desse evento, Carreira em Tecnologia, engloba mundos gigantes, né? Tecnologia é muita coisa. São habitados por uma diversidade, né, dentro desse mundo de tecnologia, de analistas de dados, cientistas de dados, gerentes de banco de dados e N outras funções, que muitas vezes se comenta, mas não necessariamente se entende exatamente qual é a diferença de cada um. Então, eu gostaria que você começasse, né, falando um pouco de você, da sua trajetória, né, e gaste uns 2 ou 3 minutos, por favor, para nos explicar a evolução da sua carreira no setor de tecnologia. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Que nem o Jason falou, eu comecei na carreira de tecnologia desde criança. Eu já programava, já escrevia código, etc. Tinha computador em casa e tal. Na minha carreira, eu não sei se eu forcei isso ou se foi acontecendo, sei lá, mas eu sempre tive a assinatura de estar envolvido com o que era a próxima coisa, o que era a próxima tendência tecnológica. Então, quando a internet ainda era a internet de escada, eu sabia que aquilo ia ser a próxima coisa e eu tratei de me envolver com provedores de internet. Depois, Linux e open source era a próxima coisa que eu achava que ia acontecer. E eu grudei nisso, até hoje eu estou muito envolvido com isso. E de fato aconteceu. É uma coisa... A tecnologia como a gente faz hoje em dia, como acontece hoje em dia, ela é totalmente baseada em Linux e open source. Depois que essa onda passou, aí vieram outras ondas, eu sempre fiz questão de estar colado nisso. Mobilidade, blockchain, redes sociais. Eu fiz uma passagem rápida por segurança, que é um assunto que está sempre rondando o que a gente está fazendo. E desde 2017, mais ou menos 2018, eu fiquei muito preocupado em ficar próximo de dados, né? Eu tive uma intuição que dados ia ser a próxima grande coisa. E, de fato, é o que a gente vê bastante hoje. Tudo que a gente vê de inteligência artificial, chat GPT, etc., são pessoas envolvidas com dados, profissões relacionadas com dados e ciência de dados que estão fazendo isso. Isso é onde culminou dados com open source, com Linux. Linux é a base para tudo isso. Então, eu sempre me preocupei em estar olhar para a próxima coisa que vai acontecer, e eu acho que isso me ajudou a sempre encontrar qual é a próxima fase da minha carreira. Então, hoje eu estou envolvido com dados. Eu trabalho no Banco Pan hoje, com machine learning. Machine learning é uma forma um pouco mais técnica de falar inteligência artificial, mas mais com o lado engenharia de machine learning, ou seja, mais assim o lado software, o lado né, como é que a gente coloca modelos de machine learning, modelos de inteligência artificial para rodar com eficiência e com muito controle. Então, assim, rapidamente um pouco da minha carreira. Perfeito. Então, você pode nos explicar um pouco os principais tipos de dados, já que você trabalha com dado, e que área de TI lida com cada tipo? Então, as pessoas usam muito os termos dado estruturado e dado não estruturado, né, para classificar os dados, né?
Dado estruturado é todo dado que um computador consegue acessar ou separar com absoluta precisão. Por exemplo, uma célula numa planilha. Se eu falar para o computador qual é o dado que está na célula B25, o computador, sem nenhuma chance de erro, ele consegue me dizer qual é a informação que está naquela célula. Agora, dado... Deixa eu parar o YouTube aqui porque ele entrou. Agora, dado sem estrutura ou dado desestruturado é um dado que um computador, a gente está falando aqui sempre de computadores, um computador não consegue me dizer com alta precisão. Então, por exemplo, uma fotografia. Se eu perguntar para o computador, tem um caminhão nessa fotografia? Ou o que tem de elementos nessa fotografia? Eu posso treinar um computador com um modelo de machine learning para ele reconhecer elementos numa foto com alta precisão. Mas nunca vai ser uma coisa com absoluta precisão. Tá? Ele vai ter fotografias que ele não vai conseguir me dizer, que um ser humano vai dizer, tem um caminhão nessa fotografia, tem uma pessoa com uma camiseta amarela nessa fotografia. Uma pessoa vai conseguir eventualmente dizer isso, mas um computador talvez ele erre. Quando os dados têm esse perfil que o computador não consegue me separar ou discriminar essa informação com absoluta precisão, não com alta precisão, mas com absoluta precisão, isso é dado sem estrutura. É assim que a gente define dado estruturado e dado não estruturado. Perfeito. Ao longo das últimas 2 décadas, como tem evoluído, né, as tecnologias de armazenamento, de processamento e de análise de dados? É uma ótima pergunta. Assim, tem um lado hardware dessa pergunta, que o hardware melhorou muito nos últimos 20 anos, 10 anos, tal. Então, a gente consegue processar muito mais informação com computadores cada vez mais baratos, né? Então, contam que a quantidade de processamento que um iPhone hoje consegue processar, ela é muito maior do que todos os computadores que lançaram os primeiros foguetes ao espaço na década de 60. Né? A gente tem um poder computacional hoje nas nossas mãos com um smartphone comum, assim, muito maior do que a gente tinha há 15 anos atrás com um computador muito caro. Né? Principalmente também computação gráfica, poder computacional gráfico. É uma coisa que aumentou muito nos últimos anos. E a gente também tem muito mais... a gente criou muito mais software eficiente para tratar dados. Né? E eu acho que a popularização dos computadores em geral e também a popularização de open source tem um papel muito importante aqui também. Ajudou, ficou muito mais democrático, muito mais pessoas e programadores desenvolvem software ou melhoram software, porque o software agora, em geral, ele é aberto, ele é open source. Então, o software ele evolui muito mais rapidamente. Isso também contribuiu para a gente conseguir processar mais informação, novas formas de processar informação. Então, esses novos algoritmos que se usa para inteligência artificial, algoritmos em machine learning, eles foram desenvolvidos muito recentemente. São coisas muito, muito, muito inovadoras. Coisa que apareceu nos últimos 5, 10 anos. São coisas muito inovadoras mesmo. Começou lá na estatística, mas hoje está muito distante da estatística. A gente usa elementos da estatística, mas a gente faz coisas muito mais avançadas que a estatística clássica. Árvores de decisão, etc. Agora eu vou pedir para você pegar um pouco da sua bola de cristal. Né? Você falou que em 2017, 2018, você pensou que dados iria ser uma coisa super importante nos anos pela frente, e isso não tem empresa que não está minando seus dados e treinando modelos e usando isso para realmente revolucionar o mercado de trabalho. O que você enxerga, né, em termos de funções
na área de tecnologia, profissões, o que vai acontecer no mercado de TI nos próximos anos, dado onde a gente está agora? Olha, eu acho que dados vai continuar sendo um trend extremamente forte, tá? Eu acho que eu costumo dizer para alguns alunos, quando eu dava aulas, eles perguntavam, não, mas se eu estudar aqui ciência de dados ou analytics, será que eu vou conseguir um emprego? Eu acho, a metáfora que eu dizia para os meus alunos era que assim, é como se a gente estivesse na Europa em 1495 e o novo mundo acabou de ser descoberto e todo mundo sabe que tem uma quantidade incomensurável de riquezas do outro lado do Atlântico. E a gente está se perguntando, será que se eu for lá para o novo mundo eu vou encontrar riquezas? É uma pergunta que quase não tem cabimento de tão grande que é o potencial das riquezas que a gente ainda vai descobrir usando dados. Eu acho que as empresas elas estão só começando a engatinhar nas possibilidades, né, no que elas estão explorando, o que fazer com dados. Muitas empresas ainda estão muito imaturas em relação a isso, tá? É muito comum a gente ir para grandes empresas de prestígio e tal, que você vê que elas estão ainda só começando a fazer coisas. Então eu acho que isso ainda é um trend que mal começou ainda. Eu acho que tem muita coisa para acontecer também no mundo de blockchain. Blockchain que eu falo não em criptomoedas, mas em computação distribuída. Eu acho que tem muita coisa para acontecer nisso ainda. Inteligência artificial, que é um ramo de toda essa ciência de dados, também só está começando. Eu acho que a gente nem imagina direito o que vai acontecer nesse aspecto, mas tem coisa para acontecer, principalmente na parte de regulação. Eu acho que as coisas ainda precisam ser reguladas por governos, por políticas públicas, etc. E aí a gente vai começar a ver isso florescer de uma forma um pouco mais controlada também. Agora, é difícil dizer assim o que vai acontecer de absolutamente novo no mundo. E o que eu posso dar de sugestão é que, se vocês tiverem o inglês em dia, conhecimento de open source em dia e de coisa de plataforma em dia, conhecimento de plataforma em dia, provavelmente vocês vão conseguir ser camaleões, assim, agora dica para a nova geração que está vindo aí. Vocês vão conseguir ser camaleões e se adaptar muito rapidamente a qualquer coisa nova que aparecer. Porque a base é geralmente sempre a mesma. Acho que é isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta para nossos ouvintes, né, que estão no início da carreira, ou que estão pensando, eu estou percebendo o crescimento, me interesso aí pela área de tecnologia, mas é um mundo muito vasto. Qual conselho você daria para essa pessoa em termos de como escolher o seu caminho e como progredir nela? Essa pergunta é super boa, eu inclusive já escrevi artigos sobre isso, mas eu acho assim, acho que a primeira dica, a mais genérica possível, a mais assim que serve para todo mundo, é estar com o inglês em dia. Sabe, conseguir se comunicar em inglês, conseguir ler inglês e conseguir também escrever em inglês. Por quê? Tá? No mundo da tecnologia, muita coisa acontece em inglês, mas não é só isso. O ponto é que a gente, agora depois desses anos de pandemia, o mercado de trabalho se globalizou. E se você está com o inglês em dia, você passa a ter acesso a um mercado de trabalho global. Se você é um information worker, que a gente chama, né, essa pessoa que trabalha com informação puramente, para muitas empresas não importa muito onde você vive. Tem muitas empresas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que estão contratando gente no Brasil, pagando em dólar, e a porta de entrada para isso, antes de você ter o conhecimento técnico da função, né, do job description que estão pedindo para você, antes disso, você precisa ter inglês. Tá? Então, a dica número 0, tá? Não é a dica número 1, a dica número 0, ter o inglês em ordem, porque isso é a porta para o mundo.
te dá oportunidades globais. E a dica número 1 é ter desenvoltura para usar open source, Linux e open source. No meu setor, isso é uma plataforma de absurda importância. Tá? Se você não é uma pessoa de infraestrutura, uma pessoa que vai lá com hard technology, né, tecnologia dura e tal, talvez uma outra dica seja data literacy, né? Você conseguir trabalhar com dados pelo menos numa planilha, né? E quando eu digo trabalhar com dados numa planilha, não é usar uma planilha como uma ferramenta de layout visual, porque muita gente usa planilha para organizar a informação numa tabela bonita. Não. É saber usar uma planilha ou, de uma forma um pouco mais genérica, saber trabalhar com dados, né? Sumarizar dados, conseguir olhar uma tabela, transformar isso num gráfico, interpretar o gráfico. Isso também é conhecimento de dados. Interpretar um gráfico e entender o que está acontecendo. Conseguir traduzir isso para uma criança. Né? Olha, esse gráfico me mostra que a tendência é de aumento, a tendência é de queda, ou conseguir interpretar um gráfico. Acho que são dicas, são orientações assim, das mais genéricas possíveis, assim, imaginando que o público aqui é o mais genérico possível também, que eu acho que dá para dizer. Não, perfeito. Até eu acho que dentro do que você falou aí de 3 dicas, assim, tem uma questão de aprendizado de idioma e uma evolução de conhecimento em comum, né? Porque tem língua, né? Idioma, inglês, outros idiomas, e tem idiomas, assim, línguas aí de computação, e entender e ter facilidade com dados, eu acho que não é muito diferente. Então, são todas áreas que, claro, você apanha no início, não é fácil, né, no início, mas você tem que investir ao longo do tempo e ir acompanhando as mudanças. Então, nenhuma língua fica parada no tempo, nenhuma linguagem fica parada no tempo. Então, são dicas ótimas. Minha última pergunta, antes de ir para o George, você deu dicas ótimas do que deveria se fazer. Você tem alguma dica do que uma pessoa deveria não fazer? Alguma coisa que deveria evitar para ter sucesso? Essa pergunta é difícil, hein, Jay? Mas eu acho que eu acho que é importante a pessoa ter um hard skill, né? Ou seja, um conhecimento duro de alguma área. Ou seja, não fuja de conhecimentos duros. Procure não ter um conhecimento assim, genérico, assim, de vendedor. Vendedor é uma coisa... claro que tem muita teoria e muito método em vendas, então eu não quero diminuir de forma alguma assim, o trabalho de vendedor, porque eu acho que é absolutamente essencial. Mas eu acho que toda profissão, toda pessoa tem que ter também um hard skill. Conhecimento duro, uma coisa, sabe, um conhecimento técnico. Técnico, às vezes, é direito, advocacia, economia, não técnico de tecnologia só, mas um conhecimento técnico porque isso, quando você está em momentos desafiadores da sua vida, por exemplo, você perdeu um emprego, é esse conhecimento duro que vai te dar liquidez no mercado. Vai te abrir portas para você, numa emergência, conseguir um trabalho eventualmente. Tá? Eu acho que todo mundo precisa investir em conhecimento duro. Perfeito. Então, não fugir disso, porque se você ficar aí entre empregos ou perde o emprego, você vai ter uma coisa bem dura que dá para mostrar. Sabe ou não sabe a resposta? Sabe a linguagem X ou não sabe? Sabe falar ou não sabe? Então, legal. Obrigado, Avi. A gente volta numa conversa mesa redonda logo depois da conversa que eu vou ter agora com o George. Obrigado. Então, George, um prazer tê-lo aqui conosco, agora com você, sofrendo com o meu português e não eu falando o tempo inteiro com você em inglês. Então, um prazer estar com você. Nos fala um pouco, George,
você sempre soube que quis trabalhar no setor de tecnologia? Como que foi sua entrada? Diz, o prazer é todo meu e só para te dizer, teu português é sensacional, sério, tá de parabéns. Mas não, eu não sabia. Eu iniciei, o meu interesse ele surgiu muito atrelado ali à questão de dados. Eu tenho um background em farmácia e eu comecei a me interessar justamente pensando na perspectiva de ser um farmacêutico mais eficiente, utilizando análise de dados ali na época com Python, SQL, SQL e dentre outras ferramentas, né? Mas um tema muito recorrente que eu sentia na farmácia era que o esforço que eu estava colocando ele não estava me retornando os resultados que eu queria. Então, nem na minha vida pessoal, nem na vida das pessoas que eu estava impactando. E no final das contas, parecia que tudo que eu tinha dado, todo o sangue e suor que eu dei ali, eu não tinha nada para mostrar. E mesmo trabalhando em projetos muito legais, como ensaios clínicos de vacinas, eu me sentia preso, sabe, estagnado. E quando eu explorei a área de tecnologia, eu vi que tinha um futuro muito mais promissor. Era um futuro ali que eu não estava limitado a um único mercado, a uma região física, podia transitar com muito mais facilidade entre eles. E eu percebi que eu ia poder explorar diversas áreas diferentes e o mercado global como um todo, sabe, abrir essas portas. Quando se trata ali de um desenvolvedor de software, né? E tanto outras áreas de TI também, isso é válido para todas. Desde que você tenha acesso à internet e um computador, vamos dizer, isso seria infraestrutura básica, você tem o poder já de começar a criar coisas realmente legais que agregam valor para alguém, mesmo que seja só para você, mas preferencialmente para mais gente. E isso aí vai destacar suas habilidades, vai ajudar até mesmo a superar as exigências de experiência de trabalho para cargo de entrada, né? Que isso é uma coisa bem complicada em algumas outras carreiras. E basicamente você tem a oportunidade de criar suas. Aliás, você tem a chance, né, de criar suas próprias oportunidades. E é uma coisa que eu adoro, eu amo isso. Não, Por outro perfeito. Não, lado, você falou assim, que você tem a chance, né? E o Avi estava assim conversando sobre a importância de você não fugir de adquirir um conhecimento duro. Então, você pode falar um pouco assim, depois de você definir, eu quero mudar de carreira, quero assim, assim sair da farmácia para ter um foco maior em tecnologia. O que você de fato fez ou está fazendo agora para tornar essa migração uma realidade? eu tentei me situar ali conversando inicialmente com um amigo que eu conhecia, que ele já estava na área de tecnologia, e ele estava com uma turma de lógica de programação. Então eu comecei a estudar com ele. Para ter noção, na época eu não tinha um computador, então eu comecei a programar com Python pelo celular, um aplicativo chamado PyDroid. E eu não achava viável na época um bacharelado, pelo menos um presencial, pelos conflitos com o meu trabalho. Eu ainda estava trabalhando em uma área que não era relacionada. E bootcamps pagos eram muito caros para mim, sabe? Então eu consegui ali uma bolsa de estudos que foi bem disputada na época na Adatech, é uma escola de programação. E era desenvolvimento back-end com Java. Foi nessa área que eu comecei. E ao mesmo tempo que eu me matriculei também aqui na Uninter em engenharia de software, para adquirir aquele conhecimento, aquela base teórica que eu não iria ver lá, e também abrir a porta para estágios, que eu acho que é uma coisa muito legal de tentar. E conciliar esses estudos aqui da Uninter com o Bootcamp e o trabalho foi bem desafiador, mas foi muito benéfico para mim, sabe? Valeu a pena, apesar do sofrimento. E os 5 meses lá nada, duraram 5 meses. A turma era extremamente motivada e tinha ali instrutores que estavam no mercado. Essa é uma coisa que eu achei muito legal e foi crucial ali para o meu desenvolvimento e para o networking, sabe? Eu descobri, né, que minha paixão por desenvolvimento de software, ela estava ali no fundo, ela só precisava florar. E chegava um ponto que eu estava estudando o dia todo. Isso abriu muitas portas, virou um ciclo de feedback positivo, cada vez melhor. E meu mentor, ele me falou de um hackathon na Stefanini. E era o foco em Java e Angular. Só que eu não conhecia Angular. Então eu tive que aprender Angular para poder completar o desafio e conseguir o emprego que eu estou hoje. Então estou trabalhando de desenvolvedor full stack na Stefanini. Especialização é algo fundamental, sabe? Você ter um conhecimento que você é muito bom nele. Só que uma coisa muito vital também é você abrir as portas e experimentar coisas diferentes. Então aprender outras coisas.
Muito da minha jornada foi sorte e acaso, sim, mas sem todo o esforço e preparo prévio, as oportunidades teriam sido inúteis. Então, é isso aí. Perfeito. Como você conseguiu se destacar em processos seletivos? Porque você falou da ADA, eu te conheço, né, do Global Ambassadors e outros bootcamps aí que você tem entrado, e tem centenas, às vezes, centenas de pretendentes por um número X de vagas limitadas ou número X de bolsas. Então, como você tem se destacado nesses processos seletivos? Então, dando exemplo aqui, eu participei de 3 processos seletivos lá na ADA por bolsa de estudo. No primeiro eu não consegui. Assim, na dinâmica de grupo não deu certo. E isso foi muito importante para mim, porque naquele momento eu percebi o quão importantes eram as soft skills, que é uma coisa muito negligenciada muitas vezes. Por eu ser uma pessoa mais introvertida, eu tinha muita dificuldade com isso. E aí eu fiz uma análise ali bem profunda dos meus pontos fracos e do que as empresas queriam. E, no geral, o que eu vi é que elas querem alguém que gere valor. Então, uma pessoa que consiga agregar valor e isso aí, saber se comunicar, colaborar em equipe, liderar, analisar problemas, né, sugerir soluções, são todos fatores muito importantes, mas estão longe de ser as únicas coisas necessárias ali para gerar valor. Então, eu trabalhei bastante nisso. Inclusive, continuo trabalhando até hoje. Acho que é um trabalho eterno. Você não para de se auto-aprimorar nisso. Mas ter esse insight de que, de certa forma, tudo é transacional, foi muito importante. Porque para conseguir as oportunidades que eu queria, eu tinha que entender o que a pessoa que poderia me dar aquela oportunidade precisava, para que eu pudesse tentar prover isso. Então, no segundo processo, eu coloquei em prática todo esse aprimoramento e eu conquistei meu lugar. Foi um bootcamp assim, bem competitivo, 1% de aprovação, basicamente. E posteriormente eu fui ainda além, fiz mais um bootcamp, dessa vez eu estou fazendo ele inclusive, ele é focado em Angular, desenvolvimento front-end, o primeiro foi back-end, o segundo front-end para poder igualar ali, ficar bom nos 2 fronts, mas foi uma concorrência ainda maior com 0,6 de aprovação. Então, isso só aplicando os meus aprimoramentos baseados em erros anteriores. Então, aprenda com os erros do passado. Depois disso, foi muito natural virar embaixador lá na Adatec. Recentemente eu virei também. E eu segui sempre buscando todas as oportunidades. Nunca deixando nada passar. Uma coisa assim que eu prometi para mim mesmo. E eu uso as minhas vitórias para poder, como degraus, para alcançar as vitórias futuras. No meu dia a dia eu tento separar para estudar e praticar ali com conteúdos diferentes, em dias diferentes. Eu separo basicamente em 3 vertentes. A primeira é a parte técnica, né? Então, inclui estudar e principalmente utilizar, tem que praticar, senão não adianta nada, as tecnologias para desenvolver software em geral. Então, a parte teórica já engloba mais aqueles temas um pouco, literalmente teóricos, estrutura de dados, algoritmos, coisas mais conceituais. E tem a vertente de soft skills e comunicação, né? Então, isso eu vejo que é um pouco mais passivo. Então, no trabalho, acaba fazendo isso inevitavelmente, mas também é feito de forma mais ativa, como por exemplo, quando busquei ser um embaixador aqui na Uninter, e também quando eu conquistei uma bolsa para estudar inglês no British Council. Além disso, basicamente todo o conteúdo que eu consumo é em inglês. Isso é uma coisa muito importante, eu recomendo para todo mundo. Mergulhe nisso. Eu sei que é clichê, mas na minha visão não importa quantas vezes você falha, mas sim quantas você consegue. Então você pode falhar 1000, quando conseguiu. Não importa. A tendência é ir melhorando, é atraindo mais vitórias. Então sucesso atrai sucesso e por isso o primeiro passo, primeira vaga, isso é sempre mais difícil, mas fica mais fácil depois. Isso que é importante. Qual a importância? Você tinha mencionado mentor, né? Qual a importância de mentores nessa sua trajetória? Então, um mentor é como um mapa. Ele não vai tomar as decisões por você, mas definitivamente ele pode te ajudar a escolher o melhor caminho ali, encontrar o melhor caminho para chegar onde você quer, de fato. Então, sem mentores eu não teria chegado onde eu estou agora, simplesmente. Ter um mentor ajudou ali, marcou cada etapa da minha jornada. Desde quando eu tive interesse e eu entrei na turma de lógica de programação do meu amigo, ele foi, de certa forma, um mentor ali no começo da minha jornada, até quando eu consegui meu primeiro emprego, e hoje, né? Que meu atual mentor, ele sempre esteve disponível ali para tirar dúvidas, para me guiar nos temas mais complexos,
E ele que me encorajou a participar do hackathon, que abriu as portas para o meu atual emprego. Então, seja na universidade, em um bootcamp, no trabalho, ou até mesmo num servidor do Discord, busquem um mentor. Perfeito. Agora, última pergunta antes de ir para a mesa redonda. Quais são os seus objetivos, né, de aprendizado no próximo ano e qual que é a sua visão um pouco de mais longo prazo, né, de carreira? Tá, é uma pergunta difícil. Eu tenho dois frontes principais de aprendizado. Então, aqui é um pouco mais técnico, né? Eu quero melhorar minha parte técnica, me aprofundar mais em desenvolvimento back-end, principalmente, que é uma área que eu gosto muito. Isso aí seria explorando o desenvolvimento de sistemas ali com APIs, um alto nível de APIs RESTful, maturidade especificamente de APIs RESTful, né, que tem vários níveis diferentes. Usar Domain-Driven Design, outra coisa muito interessante. Orquestração de containers e brincar um pouquinho com load balancing. São coisas aí que eu estou olhando, mas ao mesmo tempo eu quero continuar me aprofundando em desenvolvimento front-end, porque de um jeito ou de outro eu quero ter o poder de criar, de colocar em prática minhas ideias de forma rápida ali. Isso é uma habilidade muito boa, o poder da criação. Então, e também eu tenho que melhorar meu portfólio, porque isso é um dos meus pontos fracos, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Já cria um GitHub, vai colocando suas coisas lá, isso mostra que você está engajado. E meu outro front é o acadêmico. Então, eu tenho uma meta aí de longo prazo. Por hora, eu quero entrar em um grupo de pesquisa para aprender mais sobre a pesquisa acadêmica na área de tecnologia, porque eu vejo isso como uma forma de me preparar para o futuro, onde eu quero tentar um mestrado em uma universidade chamada Georgia Tech, nos Estados Unidos, mestrado em ciência da computação. Eu vejo que para me adaptar, sabe, a única constante que eu vi até agora, apesar do meu tempo não muito grande de experiência, é a mudança. Então, a única constante no mercado de tecnologia é a mudança, e para estar mais preparado que eu puder, eu acho que eu entendo que eu tenho que dominar a base, sabe? Então, ser altamente adaptável à tecnologia, você tem que saber gerar valor com ela, você tem que ter um entendimento de negócio. Isso é uma coisa que diferencia muito ali um desenvolvedor que ele entende muito da tecnologia e o outro que gera muito valor. É que o outro ele entende o negócio, ele consegue aplicar a tecnologia àquilo. Então, muita gente não diz que não tem necessidade ali de perseguir uma carreira, vamos supor, um mestrado da vida. Eu acho que tem, considerando a competição que está ficando muito maior pelas vagas, né? E eu tenho uma meta, talvez, ali no futuro em trabalhar em projetos internacionais. Isso é uma coisa até que não quero logo. Mas quem sabe um dia até em Big Techs. E eu sinto que essa questão com a Georgia Tech me ajudaria bastante nisso. Mas, curto prazo, continuar adquirindo experiência e logo mais trabalhar nesses projetos internacionais. Na Stefanini tem muitas oportunidades internas e, dentre elas, assim, você consegue, às vezes, trabalhar em projetos internacionais. Então, por hora, eu vou seguir nisso. Estou aprendendo muito lá. E eu acho, assim, em face dessa constante mudança e inovação, vou continuar aprendendo, ver bastante a base, mas também ter um nível de pragmatismo ali, de não me fixar em uma língua só, porque, novamente, são só ferramentas. Então, você vai usar essa ferramenta para gerar valor. Você tem que estar pronto para se adaptar e aprender rapidamente outra ferramenta, se você precisar. Até mesmo para cada linguagem de programação, framework, ele tem o seu ponto forte. Então, você não deve ficar preso a um só. Você deve olhar pelo menos eu penso assim, né? Você deve olhar qual problema você quer resolver e pegar a ferramenta certa para isso. É claro que para começar a aprender, é óbvio, pegue maestria em uma ferramenta antes. Quando você tiver maestria dos conceitos e pelo menos ali de uma ferramenta de alto nível, fica muito mais fácil de você mudar para outra. Então, espero aí que a minha jornada sirva pelo menos um pouco de inspiração para vocês todos aí. Se adaptem, cresçam muito e alcancem os seus sonhos, por mais grandiosos que eles sejam. Eu penso que nunca é tarde para começar. E pior hipótese, você aprender uma habilidade nova que agora você consegue aplicar na tua carreira antiga. Bem legal. Isso aí, muitíssimo obrigado. Legal. Então agora vamos assim para a mesa redonda. A gente tem várias perguntas aqui da plateia e a gente vai fazer o máximo para responder. Então eu vou direto ao ponto, mas vocês podem continuar a alimentar. A primeira pergunta é da Aline Garbulho, desculpa. E a pergunta é a seguinte: o que a inteligência artificial pode ajudar
a nós gestores na tomada de decisões. E, Avi, de repente você pode dar uma primeira pincelada na resposta. Sim, isso é uma pergunta muito boa. Assim, quando a gente fala em inteligência artificial e machine learning, né, inteligência artificial virou um novo nome de machine learning. Tem a ver com tudo que é calcular uma informação que não existe. Por exemplo, quanto suco de laranja o meu supermercado vai vender no mês que vem? Isso é uma previsão do futuro. É prever o futuro isso, né? Os modelos de machine learning mais tradicionais, eles são muito focados nisso. Quantos clientes eu vou perder no mês que vem? Vou me abandonar no mês que vem? Ou quantos, enfim, esse tipo de estimativa, né? Agora, quando a gente fala de inteligência artificial mais assim como tá na moda nesses últimos 6 meses desde o ChatGPT ter surgido aí para chacoalhar o mundo, essas ferramentas, elas vão ser muito bacanas, muito importantes quando elas começarem a ser implementadas em hospitais, em departamentos de engenharia, etc., em sumarizar uma grande quantidade de informação para quem faz uma pergunta para elas. Tá? Então, por exemplo, imagina a Embraer, a quantidade de manuais que eles têm lá para cada componente, para cada avião que eles produzem, né? Em vez de você procurar em todos os manuais uma resposta que você quer, você pode treinar um modelo de inteligência artificial com todos esses manuais e aí fazer uma pergunta humana para esse sistema, para esse robô. O robô da Embraer, qual que é a velocidade mínima que o avião modelo XYZ123 precisa para decolar? Ou qual é a quantidade máxima de passageiros que eu posso colocar num avião modelo ABC123, modelo lá da Embraer? Hoje, para você responder esse tipo de pergunta, ou você conhece bem esses produtos que a Embraer cria, esse tipo de avião, ou você tem que procurar nos manuais deles a resposta para isso. E às vezes a resposta não é tão objetiva. Um modelo de inteligência artificial bem treinado vai poder te responder isso imediatamente. Então, eu acho que, usem essa resposta para extrapolar isso para outras indústrias de como aplicar esses modelos de inteligência artificial. Muito legal. A próxima pergunta, eu acho que é assim, vou endereçar para o George, então preste atenção. O André da Silva Santos pergunta: estou fazendo uma transição de carreira aos 39 anos de idade, saindo do varejo para a área de TI. Qual seria a melhor e mais viável para ingressar no mercado? Tá. Bem, primeira coisa, varejo eu acho que dá para aproveitar bastante coisa, porque, bem, tem muitas empresas trabalhando com varejo. Então, se você vai entrar nelas ali, vamos supor, desenvolvimento web, e você tem a experiência de varejo, isso agrega de um jeito ou de outro. Então, independente do trabalho da pessoa, se você vai trabalhar em uma indústria que é relacionada com a sua profissão anterior, isso é um plus muito bom. Agora, a melhor área, aí é uma questão muito difícil porque vai depender da sua afinidade. Então, poderia dizer, eu acho que aqui tem o teto de entrada mais baixo é desenvolvimento web, mas depende muito da sua proficiência com ela, porque às vezes você vai gostar mais de dado, por exemplo, poderia entrar na questão de análise, depende muito. Então, áreas que são ali, tem muitas áreas, né? Você vai ter desenvolvimento web e aí vai dividir entre front-end e back-end. E full stack você faz os dois, né? Por exemplo. Então, são muitas áreas, mas eu começaria ali brincando um pouco com web, foi o que eu fiz, né? Na realidade, eu tinha começado um pouco com dados. Só que eu diria, experimenta, vai testando, porque uma coisa que dá para fazer basicamente de graça é você experimentar. Construir um projetinho, ver do que você gosta mais. Se alguma capturar muito a sua atenção, ela vai ser a melhor área para você entrar, entendeu? Porque de um jeito ou de outro, podem dizer que paixão não importa, mas ajuda muito, isso eu garanto. Então, experimenta web, experimenta dados e vai testando aí. Transições de carreira são difíceis, né? E eu acho que essa dica do George, aí você pensa no que você já sabe, aí você está querendo agregar uma coisa adicional, ter novos conhecimentos, mas você também tem que saber responder o que o Avi falou aí de hard skill, né? O que você sabe?
Então, se você está entrando numa área que não tem conhecimento, que é ótimo, que você precisa aprender, se atualizar, mas o que você tem? Eu tenho 10 anos de experiência no varejo. Então, acho que assim, essa dica de alavancar o que você já tem para poder progredir no sentido que você quer ir é super valioso. A próxima pergunta é do Rubem Cândido. Ele pergunta o seguinte: o metaverso deu uma caída depois das inteligência artificial ou não? Você acha que ainda vem muita coisa a respeito? Eu acho que o AVE, vou começar por ele. Eu acho que são áreas muito diferentes, né? Inteligência artificial e metaverso. E eventualmente complementares, tá? O metaverso é um negócio que existe há muito tempo, sei lá, mais de 10 anos se fala disso. Eu lembro que em 1990 e pouquinho, eu experimentei um óculos, assim, um jogo que era 3D, que eu vestia um óculos. Era uma espécie de metaverso. É um negócio que tem há bastante tempo. Agora, eu prefiro chamar isso de um nome um pouco mais genérico, que é computação imersiva. E eu acho que isso estava adormecido. E, sinceramente, agora, com esse lançamento que a Apple fez do óculos dela, que eu esqueci o nome desse produto, isso vai, né, o produto vai chegar no mercado ano que vem, eu acho que isso vai ter uma nova geração de coisas muito bacanas acontecendo. Tá? E eu não acho que um cancela o outro, né? Inteligência artificial cancela, computação imersiva, nem nada disso. Eu acho que são coisas, inclusive, que podem se complementar e se integrar e entregar coisas muito bacanas para a gente usar. Perfeito. Vamos então, o George, você que vai pegar a primeira mordida da maçã aqui com o segundo, com essa pergunta. O Adson, né, Torres, que pergunta o seguinte: eu tenho interesse em trabalhar com desenvolvimento de jogos. Qual pós ou outra graduação é recomendado depois de formado em análise e desenvolvimento de sistemas? Olha, pós especificamente, eu acredito que aqui na Uninter temos pós específicas para. Não sei se pós agora ou se o curso, ou os dois, se são específicos para desenvolvimento de jogos, mas tem. Agora, o legal você já pode começar a fazer projetos, se não estiver fazendo. Dá para fazer muitos jogos de muitas formas diferentes. Jogos baseados na web, jogos baseados ali com uma engine específica, o clássico e simples RPG Maker, mas. é, Aqui na Uninter a gente tem, mas já vai desenvolvendo aí os projetos aí, faz os joguinhos, tenta lançar, às vezes até por. Dá pra você misturar várias coisas também. Vamos supor, um jogo que é um aplicativo mobile. Então, tem como você combinar várias áreas aí, mas faça pós, mas vá fazendo os projetos logo. Perfeito. Agora, esta pergunta vai para você, Ave. Então, a Bruna Serdan menciona que você disse que o inglês, mais open source, mais plataforma. E quer saber o que você quis dizer com plataforma? Plataforma é tudo que está na base e a gente coloca coisas em cima dela, né? Então, no caso, eu estava falando de Linux, especificamente de Linux. Linux é uma tecnologia, esse sistema operacional Linux, ele é uma plataforma e ele é uma tecnologia que eu considero absolutamente importante e estratégica e um conhecimento que você né, uma pessoa de tecnologia, não, de forma alguma, não pode deixar de ter. Tá? Plataforma é sistema, no que eu quis dizer lá, é sistema operacional, e eu estava falando mais especificamente de Linux. Não Windows e não outros sistemas operacionais mais antigos, tipo AIX, Solaris. Estou falando especificamente de Linux. Então, Perfeito. Deixa eu assim, pegar esse gancho e eu vou fazer um follow-up. Então, Elisandro Souza pergunta o seguinte: open source, quais são os riscos para a segurança? para mim, vamos lá, isso é uma pergunta muito recorrente. Open source tende a ser mais seguro do que software de código fechado, tá? Mas a resposta não é tão curta e não é tão simples assim, tá?
se um software open source que é bastante popular e que muita gente usa e que tem uma comunidade muito grande de usuários é que tende a ser mais seguro, porque tem muitos olhos em cima disso e o que deixa um software mais seguro é muita gente usando ele, tá? Muita gente usando ele porque acaba testando ele muito, o software acaba sendo estressado bastante. Isso, ao longo do tempo, e como tem muita gente também desenvolvendo esse software, isso acaba deixando esse software mais seguro. Mas software open source que ninguém usa e que ninguém tem abandonado lá, que ninguém está desenvolvendo, ele tende a ser menos seguro que uma alternativa de código fonte fechado, tá? Que é mais popular, eventualmente. Perfeito. Ô, Jorge, então a próxima pergunta vem do Miguel, para você. Estou começando com Python. É uma boa linguagem para começar? Vai depender para quê, mas é uma ótima linguagem, sim. Python, eu diria que é uma das linguagens mais versáteis que tem, porque você consegue trabalhar ali com dados, com machine learning, com desenvolvimento web, se você usar frameworks como Django e Flask. E Fast API também, é muito bom. É uma ótima linguagem, acho que independente do que você quer fazer, tem uma comunidade muito grande e isso ajuda bastante, porque você vai ter muito conteúdo que você pode consumir. É sim. Eu vi você sinalizando com a cabeça, assim, alguma coisa para adicionar? Sim, eu concordo com o Jorge. Isso, assim, se você tem uma energia muito grande que você vai gastar para aprender uma linguagem de programação nova. Então você tem que escolher direito, tem que escolher, é uma escolha importante. Python, eu acho que é hoje a linguagem mais importante de você aprender, a não ser que você vai fazer software, assim, front-end, assim, HTML, JavaScript, aí seria JavaScript, mas Python é absurdamente estratégica, assim, para infraestrutura, para dados, para back-end web, para muitas finalidades. Eu escrevi, se vocês procurarem no LinkedIn, nos artigos que estão publicados no meu LinkedIn, não os posts, mas os artigos, eu fiz um artigo que é bem isso, assim, qual é a linguagem de programação que eu devo escolher? A resposta é Python, mas eu falo por que todas as outras linguagens, várias outras linguagens, é bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Perfeito. Então, só para completar, você está falando do seu LinkedIn, né, que é uma mega, assim, um sistema, uma plataforma muito importante e interessante, global, né? A Microsoft comprou por NB lá atrás e realmente, assim, não é rede social, é rede profissional, né? E o que o Avi estava falando, ele publica com frequência, né, informações, então basta olhar o nome dele, botar e deve surgir sem nem colocar LinkedIn no buscador, no Google, mas vai aparecer. Próxima, Jorge, você tinha alguma coisa a dizer? Então, até o front-end hoje em dia dá para fazer com Python, para ter noção, PyScript. E para quem está aprendendo, eu ia dar um adendo aí, ficar de olho na Mojolang, né? Então, só pesquisem. É interessante isso aí. Perfeito. Então, a próxima pergunta vem da Bruna Serdan e pergunta se é possível que tenhamos futuramente um momento em que poderíamos depositar nossa confiança exatamente no que um robô diz. Na aviação existe uma responsabilidade enorme. Teremos segurança plena? Avi. Então, a pergunta é sobre robôs pilotando aviões, não é isso? A pergunta é mais ampla e isso foi dado como exemplo. Então, a pergunta é se lá na frente vai dar para a gente acreditar e ter confiança plena no que nos diz um robô. Olha, eu acho que esses robôs vão ter que ser refinados e muito testados e tem que ter muito escrutínio, né, e regulação de governos, de políticas públicas, etc. Mas a verdade é que hoje em dia já os aviões, um voo que você pega para o Rio de Janeiro, sei lá, para Fortaleza, tal, ele é em grande parte do tempo pilotado por um robô.
Os robôs, eles respondem muito mais rapidamente a sensores, né? Você coloca um monte de sensores numa linha de produção de sabonete, um robô, um algoritmo de robô, ele vai responder muito mais rápido a uma variação de temperatura errada lá no cozimento do sabonete. Claro, isso eu acho que tem que ser sempre monitorado, né? Hoje um tema muito forte em tecnologia é observability, né? Você monitorar o que está acontecendo, mas eu acho que em grande parte desses processos muito operacionais, robôs vão tomar conta porque é muito chato para seres humanos fazerem isso. Sim, eu vou só adicionar, acho que assim, a própria pergunta inclui uma coisa interessante. Então, quando uma coisa é extremamente importante, né, risco de vida, grandes quantias de dinheiro, você abre trabalho em banco, claro, você presta muito mais atenção na qualidade da resposta, na redundância do sistema, do que se uma pergunta que você simplesmente está tentando poupar tempo. Deixa eu terceirizar para um robô. Não, se é questão de vida ou questão de riqueza ou perder tudo que você tem, claro, quanto você investe para garantir que o sistema está te dando a resposta certa, entre aspas, é super importante. Então, tem uma outra pergunta aqui que eu vou passar para o Jorge, porque eu sei que o Avi pode adicionar, mas você tem uma experiência muito forte em open source. Então, eu estou querendo garantir que não seja uma resposta influída pelo seu histórico, que é ótimo. O Rubem Cândido pergunta assim: aconselha quem vai atuar na área de tecnologia a abandonar o uso de Windows e se acostumar com o Linux, então? Jorge. Eu acho que depende. Eu confesso, eu era Windows antes e agora eu estou usando muito mais Linux. Eu acho que você utilizando a linha de comando, você tem ferramentas muito mais poderosas no Linux como um todo e vai depender muito também de qual área da tecnologia que você está lidando exatamente, porque algumas talvez você vai usar até mais. Vamos supor, você vai desenvolver iOS. Você vai acabar usando iOS, obviamente, né? Enfim. Mas... como é que eu digo isso? Vai depender da sua situação, entendeu? Vou dar meu exemplo. Eu tenho hardware que não tá com muita compatibilidade com o Linux. O que é que eu vou acabar fazendo? Eu vou virtualizar o Linux através do Windows, porque meu hardware é mais compatível com o Windows. Fazer o quê? Preferiria usar ele no Linux? Preferiria. Mas eu diria assim, experimente os dois. Se tiver aí como, faz um dual boot. E muito provavelmente você vai gostar do Linux, não tem erro, sabe? Perfeito. Então, uma pergunta da Laura Manzano, e ela gostaria de... a primeira parte dela, gostaria de investir em subcursos para me especializar na área de cripto e hacker ético, algum conselho? E ela continua, né, em relação a mentores, a questão de mentores, aonde achar mentores ou conhecer grupos que podem oferecer mentoria. Alguém se habilita a responder essa? Acho que pode ser válido para nós dois. Assim, eu acho que o lugar mais fácil é o lugar que você vai e está, né? Então, quando você se junta a algum grupo de estudo, isso às vezes acontece naturalmente. Pode ser que não seja um mentor só. Às vezes uma entidade coletiva acaba agindo como um mentor para você, entendeu? Você está em uma comunidade, constantemente várias pessoas se aconselham, elas têm experiências únicas diferentes e contribuem uma com a outra. Mas eu acho que universidade é um bom lugar. Se você participar de um bootcamp, tem um contato, ou universidade de qualquer forma, tem um contato legal com seus professores, porque eles, naturalmente, eles fazem isso. E eu vejo mais dessa forma mesmo. Em alguns casos ali raros, tem alguns discordes de estudo de programação, isso pode acontecer também de forma natural, mas eu acho que é isso aí. Participe das atividades que você está. Eventualmente você vai ter chances para isso, eu vejo sim. Legal, então eu vou fazer uma última pergunta minha para vocês dois, e com grandes agradecimentos aí pela sua participação no evento e por compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Então,
Vocês dois trabalham ou trabalharam em multinacionais. O Avi falou da importância assim, de dominar o inglês e trabalhou na IBM, dentro e fora. Então, a pergunta em relação a essa questão internacional, multinacional no Brasil, experiência fora do Brasil, o interesse aí de Georgia Tech. Quais são as diferenças, assim, nas suas experiências, no caso do Avi, né? Quais são as diferenças que você percebe, as similaridades ou coisas que são iguais no âmbito, né, empresa brasileira de tecnologia, multibrasileira ou multinacional? E para o George, que você falou que gostaria, né, trabalha numa multinacional dentro do Brasil e futuramente você gostaria de fazer um mestrado em Georgia Tech ou ir para fora. Quais são as diferenças e qual é o porquê dessa questão internacional, além do idioma? Para mim, primeiro? Sim, por favor. Eu acho que assim, é simplesmente o fato de te dar acesso a mais informação, assim, né? Então, por exemplo, trabalhar numa empresa multinacional, geralmente a gente ainda aqui no Brasil, a gente tem ainda a questão de que são as multinacionais que criam muitos dos produtos que a gente usa, né? Então é interessante ficar próximo dessa criação dos produtos. Não que os produtos não possam ser criados no Brasil também, mas hoje a gente ainda está nesse contexto. Agora, a experiência de uma época fora do Brasil, isso é muito interessante para contatos globais, primeira coisa, e também para te dar uma perspectiva de mundo, né? Porque quando você vai estar lá, num outro país, você não está só estudando, você está também indo sábado à noite numa apresentação de balé, você está passeando por uma cidade histórica que tem a ver com a história do país onde você está. Então, isso eu acho que ativa partes do cérebro, da mente e da curiosidade que você não estava preparado para ativar. E é legal ativar por surpresa também. Então você tem surpresas, né? Uma vez eu fui para uma conferência em São Francisco, na Califórnia. Eu cheguei 2 dias antes, eu estava passeando nas ruas de São Francisco, eu descobri que a ONU foi fundada em São Francisco. Eu fiquei muito emocionado com alguns monumentos que eu vi lá, algumas frases relacionadas à democracia, a direitos humanos. A ONU teve um papel muito grande na criação dos direitos humanos. Nasceu lá, a ONU nasceu em São Francisco. Então foi uma surpresa que eu tive porque eu estava lá. Né? Acabei fazendo turismo por acaso em São Francisco, porque eu cheguei 1 ou 2 dias antes. Perfeito. E você, Jorge? É uma pergunta que era legal dar uma pensada. Eu sinto, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, tem uma ressonância grande com isso, é uma empolgação. Ver um mundo que é amplo e tem muita coisa para você aprender. Então, você vai estar saindo daquele aquáriozinho, caindo direto no mar. Você vai explorar aquele mundo vasto. E eu acho que tem, principalmente no mundo de tecnologia, é uma coisa que, assim, a impressão que me passa, pelo menos, é algo muito aquecido. Se você pegar os ecossistemas ali nos Estados Unidos, tem muita coisa empolgante acontecendo no mundo de tecnologia. E eu quero vivenciar isso tudo aí. Eu quero sentir na pele como é trabalhar em cada tipo de empresa, em cada estrutura organizacional. Então, por exemplo, numa startup, numa big tech, em um grande banco, todas essas coisas eu ainda quero experimentar. E num contexto, eu sempre fui muito focado em um contexto ali internacional. Eu desde sempre, eu vejo mais, por exemplo, YouTube de fora. Eu gosto de ver esse panorama inteiro, the big picture, ver tudo, sabe? Ver todo esse mundo completo. Eu acho que é um quebra-cabeça que eu quero montar. E também tem outros benefícios, é claro. Você está exposto a uma quantidade maior de empresas, inevitavelmente a qualidade média ali que você vai conseguir acessar, você vai ter acesso às melhores empresas, você vai ter acesso aos melhores cargos, aos trabalhos mais empolgantes também, se você quiser. Vai tudo depender das suas escolhas e da sua competência ali também. De um jeito ou de outro, o mundo ele está cada vez mais competitivo, mas eu vejo isso com empolgação, ao invés de uma forma negativa.
Maravilha. Então, eu gostaria de agradecer vocês dois. Muito obrigado aí pela generosidade com seu tempo e seu conhecimento. E a todo mundo que nos ouve, nos escuta, nos está vendo, agradecemos a sua presença e as suas ótimas perguntas. E fica até a próxima. Boa noite, bom dia a todos. Tchau. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, pessoal. gente. Foi um prazer. Foi Até um a prazer próxima. também. Até mais.